Diziam que quando a poeira subia na estrada de Pedra do Sino, era porque Penélope Pistoleira vinha cobrar uma dívida, e nunca voltava de mãos vazias. O sertão do Ceará tem um jeito de esconder seus fantasmas embaixo do sol, mas de tempos em tempos algum deles resolve caminhar na claridade sem vergonha, sem medo. Foi assim que a história dela começou a circular, primeiro em cochichos, depois em gritos. Penélope era um nome que os homens mais velhos tremiam ao pronunciar, e não porque se tratava de uma bandoleira comum, mas porque havia algo na forma como ela olhava antes de puxar o gatilho que fazia parecer que cada tiro era uma sentença do destino. Quem nascia naquele chão sabia que o destino tinha o gosto da poeira, áspero, seco, sem compaixão. Mas ninguém estava preparado para ver uma mulher de olhos frios e dedos ágeis se tornar a encarnação da violência. Talvez por isso, sua lenda tenha sido tão rápida e tão feroz. Porque Penélope não vinha de nenhuma família rica, não tinha parente coronel, não era filha de ninguém importante. Ela só carregava no peito uma raiva que parecia crescer a cada injustiça que testemunhava. E no coldre, um revólver calibre .38, suado de tanto uso. Naquela época, Pedra do Sino era mais uma entre dezenas de vilarejos onde a lei chegava atrasada quando chegava. Às vezes, chegava morta. E foi nesse cenário que Penélope se apresentou. Não como ladra, não como justiceira, mas como uma mulher que não aceitava dobrar a cabeça nem calar a boca. Alguns diziam que era corajosa, outros que era só mais uma criminosa com pretensão de virar lenda. Mas todos sabiam que quem duvidasse da pontaria dela tinha grandes chances de acabar no chão, cuspindo sangue e arrependimento. A primeira vez que o delegado de Tauá ouviu falar de Penélope foi por causa de uma carta. Um envelope sujo, entregue por um menino magro que não parava de olhar para o chão. O delegado rasgou o papel, leu devagar, depois levantou os olhos. Quem te mandou isso? O garoto não respondeu. Correu. Sumiu no pó da estrada. No bilhete só havia uma frase: ela chegou. Na semana seguinte, 2 corpos foram encontrados perto da bodega de seu Vitorino. Um deles tinha o rosto desfigurado. O outro estava com a garganta aberta. O dono do lugar, tremendo, jurava que viu uma mulher de chapéu de couro, vestido preto, e olhar sem pressa. Antes de disparar, ela disse uma única frase: vocês sabiam que a conta ia chegar. E chegou. Naquela mesma noite, o nome Penélope Pistoleira virou maldição. Quando os caboclos iam para a beira do rio pescar, evitavam dizer seu nome em voz alta. Alguns preferiam chamar de ela como se fosse um aviso de que não era bom desafiar o destino. Mas havia quem falasse com certo orgulho, como se a audácia dela fosse um tapa na cara dos coronéis, um desafio ao medo que mantinha todo mundo calado. Penélope não perdoava quem achava que podia mandar em tudo, nem quem se achava dono da vida dos outros. Se era lenda ou se era só crueldade, isso cada um decidia do seu jeito. O que ninguém podia negar era que dali em diante, Pedra do Sino não seria a mesma, porque onde Penélope passava, ficava um rastro de silêncio pesado, o silêncio que só aparece quando a morte resolve fazer visita. Não importava se o alvo era bandido, político corrupto ou cabra safado. Ela só precisava saber que tinha motivo. E depois, era questão de tempo. Por que essa história precisa ser contada? Porque o sertão está cheio de narrativas que foram engolidas pelo pó e pela vergonha. Porque as mulheres que ousaram levantar arma foram esquecidas, como se a coragem delas fosse um erro. Porque gostando ou não, Penélope Pistoleira se tornou uma legenda feita de medo, de raiva e de uma coragem que beirava o suicídio. Ela não era heroína. Também não era só bandida. Era uma mulher que decidiu que ninguém mais ia pisar no seu pescoço. E pagou caro por isso. É por isso que você está aqui agora, ouvindo cada detalhe, tentando imaginar o cheiro da pólvora, a secura na garganta de quem sabia que ela vinha chegando. Porque no fim, toda lenda carrega um pedaço da verdade. E a verdade no sertão tem sempre gosto de tragédia. Se você acha que já ouviu histórias de pistoleiros, espere até conhecer o que Penélope fez quando percebeu que seu nome já era maior que ela. Porque, meu amigo, a fama tem um preço, e a dela seria cobrado em balas. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dizem que toda fúria tem uma origem. No caso de Penélope, a semente do ódio foi plantada cedo, regada com desprezo e colhida com dor. Ela nasceu num casebre de barro tão pobre que nem nome tinha na fachada. Era apenas uma porta torta e 2 janelas trancadas com arame. O povo chamava de a Tapera do Beco, onde morava Dona Áurea, a mãe de Penélope, e um homem que só era chamado de o pai.
Não porque tivesse direito ao título, mas porque ninguém queria dizer o nome dele em voz alta. Ele era desses cabras secos, que bebem cachaça para ter coragem de bater em quem não pode reagir. Quando chegava em casa com o cheiro azedo do alambique, todo mundo sumia. Penélope, ainda pequena, descobriu que o medo tem cheiro. Um cheiro que não desgruda da memória. Aos 7 anos, ela viu Dona Áurea cuspir sangue depois de uma surra. Naquela noite, enquanto a mãe chorava num canto, Penélope sentou-se no batente e olhou a lua. Foi quando jurou para si mesma que ninguém pisaria nela sem pagar o preço. O tempo passou, mas a vida não melhorou. A fome chegava todo mês. E quando o pai arranjava algum serviço, o dinheiro ia todo para o copo. As vizinhas diziam que aquela menina tinha o olhar ruim, que parecia carregar o ódio nos ossos. Mas ninguém sabia que por trás daqueles olhos havia uma criança que só queria um pouco de paz. Quando completou 11 anos, aconteceu a primeira tragédia. O pai voltou bêbado, acusando a mãe de adultério. Gritou, ameaçou. Dona Áurea tentou correr, mas tropeçou. Ele ergueu um pedaço de pau, pronto para acabar com tudo. E foi nessa hora que Penélope agarrou uma faca de cozinha. O corte foi rápido. O braço dele abriu como um saco rasgado. Ele gritou, largou o pau. Mas em vez de chorar ou pedir socorro, Penélope ficou ali parada segurando a faca como quem descobre uma verdade antiga, que a violência pode ser uma resposta quando todas as outras foram negadas. Naquele dia, ela não matou, mas matou o medo. Nunca mais seria a mesma. A mãe, horrorizada, mandou Penélope embora. Disse que a polícia viria buscá-la, que aquele destino não era digno. Mas ela não chorou. Saiu pelo beco sem olhar para trás. Nunca mais voltou. Por anos, ninguém soube do seu paradeiro. Alguns diziam que estava morando em Crateús, trabalhando como doméstica. Outros que se refugiou num sítio esquecido vivendo de favor. Mas a verdade era outra. Penélope foi parar na estrada, entre tropeiros e retirantes. Foi ali que aprendeu a atirar. O velho que a ensinou chamava-se Zé Caçote. Um jagunço aposentado que tinha visto de perto as guerras de poder entre coronéis. Ele percebeu rápido que aquela menina tinha talento com armas. Mas mais que isso, tinha uma disposição que não se ensinava. Você carrega dentro do peito um buraco que não vai encher nunca, disse ele uma noite, enquanto limpavam um revólver. É desse buraco que nasce o seu poder. Mas também é o que vai te matar. Penélope não respondeu. Só olhou para o céu e pensou que talvez fosse melhor morrer sabendo que nunca mais seria vítima. Quando fez 15 anos, Zé Caçote foi encontrado morto com 3 tiros no peito. Uns diziam que foi vingança de um coronel. Outros que foi a própria Penélope que puxou o gatilho. Ninguém soube ao certo. Mas foi depois dessa morte que ela sumiu de novo. E quando ressurgiu já não era mais a menina magra e assustada. Era uma mulher, de chapéu de couro e revólver sempre carregado, que se apresentava sem medo. Eu sou Penélope. E não devo nada a ninguém. A lenda começava a ganhar forma. Nas feiras, nas bodegas, no terreiro dos sertanejos, seu nome virou assunto proibido. Porque mais que qualquer outro pistoleiro, Penélope quebrava um pacto não escrito, o de que mulher não se mete com arma de fogo. Ela não só se meteu, fez da arma seu caminho e seu destino. O primeiro apelido veio logo, a Viúva Negra do Sertão. Mas ela rejeitava o nome. Dizia que não era viúva de ninguém, que ninguém nunca teve para começar. O povo, porém, precisava de histórias. E cada história que surgia aumentava a fama. Foi assim que ela deixou de ser apenas uma fugitiva. E se tornou uma figura que misturava medo e curiosidade. Uma mulher que, aos poucos, passou a ser convidada para resolver problemas que a lei ignorava. Foi quando começou a receber seus primeiros serviços. Primeiro foram vinganças. Depois cobranças. Até que enfim alguém teve coragem de chamá-la pelo título que a marcaria para sempre: pistoleira. E a partir daquele dia, o Ceará não seria o mesmo. Quem nasce no sertão aprende cedo a engolir a própria revolta. Mas Penélope parecia incapaz de guardar veneno dentro do peito sem cuspir de volta. Foi por isso que quando chegou a hora do seu primeiro serviço pago, ninguém se surpreendeu com a frieza dela. A surpresa, dizem, foi o modo como tudo aconteceu. O contratante era um homem gordo, dono de meia dúzia de terras secas e uma vaidade maior que sua coragem. Chamava-se Coronel Honório Brígido. Pagava pistoleiros para fazer o trabalho sujo que sua família fingia não saber. Quando ouviu falar da moça que carregava o apelido de Viúva Negra, embora ela detestasse o nome, ficou intrigado. Mulher não tem mão firme, disse o coronel, rindo com seus capangas na varanda. Mas se for tudo isso que contam, vai me servir. Mandou chamá-la numa noite sem lua. Quando Penélope chegou, estava com o rosto meio coberto pelo chapéu.
Ficou parada, esperando que ele dissesse ao que viera. O coronel não gostava de silêncio, então preencheu o ar com arrogância. Quero que acabe com um problema pra mim. Um cabra que anda falando demais, ameaçando meus negócios. Penélope não perguntou o motivo. Nem quis saber quem era o tal problema. Apenas perguntou quanto. 500 mil réis. O coronel disse. Pago metade hoje e metade quando trouxer a prova. Prova? A orelha. Ela ergueu os olhos. Pela primeira vez, ele sentiu um calafrio. Porque havia algo nos olhos daquela mulher que lembrava a lâmina de uma faca. Não gosto de troféu. Ela respondeu, a voz rouca de poeira. Mas vou dar meu jeito. Na manhã seguinte, Penélope montou num burro magro e seguiu para um povoado chamado Várzea Seca. Ninguém sabe o que pensou durante a viagem. Alguns dizem que no fundo, ela não tinha prazer em matar, que fazia porque era o único caminho que restara. Outros juram que cada disparo dela era carregado de rancor antigo. A verdade, talvez, ficasse entre os dois extremos. O alvo chamava-se João de Gervásio, um ex-capanga do coronel que resolvera mudar de lado. Contava horrores sobre as falcatruas do patrão. Diziam que ia entregar todo mundo à polícia. Quando soube que estavam atrás dele, João se escondeu na casa da irmã, uma tapera miúda no meio do nada. Era perto do cair da tarde quando Penélope chegou. Viu a fumaça da panela no quintal, ouviu o canto triste de um menino magro. Pensou por um instante no casebre onde nascerá, mas logo espantou o pensamento. Trabalho era trabalho, e ninguém pagava para ter remorso. Bateu na porta. A mulher que atendeu, a irmã de João, deu um passo atrás quando viu o revólver no coldre. Vim falar com ele. Ele não tá. A mulher mentiu com os olhos arregalados. Penélope empurrou a porta e entrou. João estava sentado no chão, como quem já esperava que o destino chegasse de chapéu preto e olhos de pedra. Não tentou fugir. Só ergueu as mãos, tremendo. Penélope, eu tenho família. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, a mão pareceu hesitar, mas só por um segundo. Não é pessoal, disse como quem recita uma prece. O primeiro tiro acertou o peito. O segundo, a testa. Tudo ficou em silêncio. Até o menino parou de chorar. A mulher gritou, correu até o corpo. Penélope saiu sem pressa. Não levou a orelha. Levou apenas a certeza de que não havia mais retorno. Na estrada, ela pensou que aquela morte marcava uma linha no chão. De um lado a fuga, do outro, a guerra. E Penélope sabia, tinha acabado de escolher a guerra. Quando voltou ao coronel, entregou apenas um lenço sujo de sangue. Tá feito. Ele ergueu a sobrancelha. E a prova? Se duvidar, vá lá conferir. Mas eu quero meu dinheiro. Por um momento ele pensou em mandá-la matar também. Mas algo na postura dela desaconselhou a ideia. Pagou a quantia sem discutir. Enquanto contava as moedas, Penélope percebeu que ele não passava de um covarde. E isso, de algum jeito, a fez sorrir. Foi assim que a notícia correu. Na bodega, nas feiras, nos cochichos de quem tinha medo e curiosidade. A história de uma mulher que chegava, cumpria a missão e sumia sem deixar rastros. As pessoas começaram a respeitar. E a temer. Era como se o sertão tivesse parido uma força que ninguém podia controlar. Uma mulher sem dono, sem amo, sem arrependimento. Naquela noite, enquanto limpava o revólver, Penélope olhou o céu sem estrelas. Sabia que dali em diante, não seria apenas uma fugitiva. Tinha se tornado algo que assombra até os homens mais bravos, uma lenda viva. E toda lenda começa com o primeiro sangue. Depois do primeiro sangue, Penélope Pistoleira virou assunto que ninguém conseguia ignorar. O Ceará inteiro parecia ter acordado para a realidade de que não havia mais só coronéis ou jagunços a temer. Agora existia também uma mulher de dedo rápido e alma sem dono. O apelido se espalhou como praga de lavoura. Alguns repetiam Viúva Negra, só para ver se ela aparecia e provava que não gostava. Outros preferiam chamá-la de Penélope do Revólver, como se o nome e a arma fossem uma coisa só. Mas a maioria usava o título que grudou nela como poeira na pele, Pistoleira. Com a fama vieram os convites, e os inimigos. O primeiro serviço pago já tinha rendido boatos, mas não demorou para que coronéis, comerciantes e até lavradores endividados buscassem seus préstimos. Uns queriam vingança, outros queriam silêncio. Todos queriam alguém que fizesse o trabalho sujo sem pestanejar. Penélope no começo recusava metade dos pedidos. Não matava criança. Não executava mulher grávida. Não aceitava serviço que envolvesse roubo de pobre. Mas aos poucos, a linha que separava a justiça da violência foi se apagando. Cada morte ficava mais fácil. Cada pagamento parecia mais inevitável. Foi assim que em menos de 2 anos, ela construiu uma teia de aliados e informantes.
Alguns eram capangas de aluguel, outros, apenas curiosos que ganhavam umas moedas para entregar recados. Seu nome passou a circular nas rodas de cachaça como se fosse lenda. Mas todo mundo sabia que a lenda era bem real. Ouvi dizer que ela matou um homem na frente do filho pequeno, contava um feirante baixando o tom. Besteira. O cabra sacou a arma primeiro, retrucava outro. Eu vi ela cavalgando, juro por Nossa Senhora. A mulher parecia um fantasma. Histórias. Boatos. Meias-verdades que cresciam feito mato. Mas a verdade principal ninguém duvidava. Penélope não recuava. Nem diante de homem armado nem diante de ameaça. Com o tempo, ela se tornou tão temida que alguns se rendiam só de ouvir que estava por perto. Bastava um boato de que Penélope fora contratada para limpar a área, e meia dúzia de valentões desapareciam. Alguns fugiam do sertão, outros iam se esconder em Recife. Uns poucos tentavam enfrentá-la, e esses acabavam enterrados com a boca cheia de terra. A fama trouxe também outro tipo de problema: homens querendo testá-la. Foram vários os pistoleiros que se aproximaram, certos de que podiam ganhar glória se matassem a mulher mais temida do Ceará. Um deles, chamado Vicente Macambira, jurava que ia levar o couro dela de troféu. O corpo de Vicente foi encontrado com 3 tiros no peito e um bilhete escrito à mão: não tente a sorte. Depois desse episódio, até os mais afoitos passaram a pensar 2 vezes antes de mexer com ela. Penélope entendia que a violência tinha um custo. O preço não era só em balas ou em moedas. Era também na alma. Porque cada vida tirada deixava um peso que nem toda cachaça do mundo conseguia lavar. Mas no fundo, ela já não sabia viver de outro jeito. O caminho de volta tinha desaparecido no retrovisor da sua história. Nesse período, ela fez inimigos poderosos. Coronéis que se sentiram afrontados por uma mulher que não aceitava patrão. Delegados que juraram colocá-la atrás das grades. Famílias inteiras que prometeram vingança. Mas Penélope parecia ter nascido com o dom de escapar. Sempre havia uma vereda, uma trilha de cabra, um esconderijo que ninguém conhecia. E assim, ano após ano, seu nome virou uma espécie de oração blasfema. Quando alguém queria assustar um desafeto, bastava sussurrar: vou chamar Penélope para resolver. As mães que antes só contavam histórias de bicho-papão, passaram a usar o nome dela para calar criança traquina. Se não sossegar, Penélope vem te buscar. A violência virou rotina. E a rotina virou lenda. As mortes começaram a se acumular. Alguns contavam 17. Outros diziam que passava de 30. Ninguém tinha certeza. Mas bastava olhar nos olhos dela para perceber que em algum momento Penélope parou de contar. Os jornais pequenos das cidades vizinhas estampavam manchetes escandalosas: mulher mata mais um no interior do Ceará. Pistoleira ameaça coronel e sai ileso. A viúva negra vira pesadelo do sertão. As manchetes vendiam papel, mas não contavam tudo. Não falavam das noites em que ela acordava ofegante, sentindo o cheiro de sangue que não saía da memória. Não diziam que por trás da fama, havia uma solidão tão grande que parecia doer nos ossos. Quem a conheceu de perto dizia que Penélope nunca sorria de verdade. Quando ria, era um riso curto, sem alegria. Como se lembrasse que mesmo sendo temida, continuava a menina que um dia segurou uma faca para defender a mãe. Mas isso ninguém queria saber. O povo só queria a lenda. E ela entregava. O sertão é um lugar que respeita quem tem coragem, mas também cobra caro de quem escolhe viver sem medo. Penélope, naquele tempo, parecia não se importar com o preço. Ou talvez soubesse que já tinha pago tudo o que devia e mais um pouco. No fim, era simples. A violência tinha se tornado seu ofício. E o ofício, seu destino. No sertão, havia quem dissesse que Penélope Pistoleira era só mais uma assassina sem alma. Mas quem a viu de perto sabia, ela tinha regras. E essas regras eram mais rígidas que qualquer lei escrita em papel. Não se sabia exatamente quando ela criou o próprio código de honra. Talvez tenha sido depois do primeiro sangue, ou quem sabe muito antes, quando ainda era só uma menina sentada no batente da tapera, jurando que ninguém pisaria mais na sua dignidade. O fato é que Penélope matava, sim, mas não matava por qualquer coisa. Por dinheiro aceitava alguns serviços. Mas nunca matou inocente. Nunca atirou em quem não tinha parte na briga. Houve até quem tentasse contratá-la para vingar traições amorosas ou disputas de família sem sentido. Ela recusava sem pestanejar. Eu não sou cachorro de recado, dizia, com a voz firme que calava até os coronéis mais atrevidos. Entre os pistoleiros que circulavam nas feiras, isso era conhecido. Alguns zombavam dela por não fazer qualquer serviço. Outros, no entanto, respeitavam ainda mais. Porque era raro encontrar assassino com princípios.
E no caso de Penélope, princípios e limites vinham de uma origem que ninguém ousava contestar. Seu código tinha linhas claras: item nunca matar criança, item nunca tocar em mulher grávida, item nunca atirar em quem estivesse desarmado, a menos que fosse traição, item nunca executar alguém sem olhar nos olhos. Era esse último ponto que mais assombrava quem sobrevivia a seus ataques. Penélope fazia questão de encarar o alvo antes do disparo, como se quisesse lembrar que cada morte tinha um rosto, uma história, um passado. Não era prazer, era responsabilidade. Certa vez, um rapaz de apenas 18 anos foi marcado para morrer. Tinha roubado uma mula de um coronel e quebrado o nariz do capanga que tentou impedi-lo. O coronel contratou Penélope, certo de que seria mais uma execução rápida. Ela chegou ao esconderijo do rapaz no começo da noite. Encontrou-o dormindo, encostado num feixe de palha. Podia ter disparado ali mesmo, sem chance de reação, mas acordou o garoto com um toque no ombro. Quando ele abriu os olhos, viu a figura dela, meio iluminada pela lua. "Levanta", ordenou. O menino ergueu-se, tremendo. Tentou falar qualquer desculpa, mas Penélope ergueu a mão e fez sinal de silêncio. Você sabia o risco quando resolveu roubar. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. "Eu só queria comida." Penélope ficou em silêncio. Naquele instante, algo pesou mais que a recompensa. Baixou o revólver e virou as costas. "Some daqui. Não apareça mais por essas bandas." No dia seguinte, o coronel ficou possesso. Jurou vingança, mandou espalhar a história de que Penélope estava amolecendo. Mas ninguém teve coragem de repetir isso na cara dela. Porque por mais que odiassem admitir, respeitavam aquele traço de humanidade que nenhum outro pistoleiro carregava. Se havia algo que Penélope não tolerava, era a traição. Esse era o único crime que ela matava sem hesitar. Houve um tempo em que se aliou a outro pistoleiro, Arlindo Corisco, para derrubar um coronel que ameaçava todo o povoado. Juntos, montaram uma emboscada que virou história. Mas semanas depois, Arlindo tentou vender sua posição em troca de dinheiro e proteção. Quando Penélope descobriu, não perdeu tempo. Foi atrás dele numa noite sem estrelas. Encontrou-o num barraco perto da fronteira com o Piauí. Arlindo tentou se explicar, prometeu dividir o dinheiro. Ela só balançou a cabeça. "Covarde morre 2 vezes", disse. O tiro ecoou como uma praga. O corpo de Arlindo ficou ali, estendido no chão de terra. Ninguém ousou reclamar. Afinal, traição era a única coisa que ela jurava não perdoar. Por esse tipo de decisão, Penélope ganhou respeito até dos inimigos. Não havia surpresa em seu comportamento. Não havia crueldade gratuita. Ela não matava para ver sangue. Matava porque o mundo que conheceu não lhe deixou alternativa. Era curioso perceber que entre as mulheres do sertão, seu nome provocava outro tipo de sentimento. Algumas viam nela um exemplo torto de coragem. Outras sentiam medo de serem associadas a ela só por ousarem falar alto com o marido. Mas todas, sem exceção, sabiam que Penélope não aceitava humilhação. "Mulher que apanha calada acaba morta por dentro", ela disse certa vez a uma lavadeira que pediu conselho. "Melhor ser temida do que pisada." Palavras assim percorriam o sertão como relâmpago. Alguns diziam que era incentivo ao crime. Outros entendiam que era só o desabafo de quem sabia demais sobre sofrimento. No fim das contas, aquele código de honra foi o que manteve Penélope viva por tanto tempo. Porque se não fosse por ele, ela teria se tornado apenas mais uma alma sem propósito, matando por nada. O que a diferenciava era saber, mesmo no meio da brutalidade, onde terminava a sua dignidade. E isso no sertão valia mais que qualquer dinheiro. Nenhuma vida vivida sob o cano de um revólver sai ilesa. Por mais que Penélope pistoleira mantivesse os olhos frios e os gestos calculados, até ela começou a sentir o peso do que fazia. O preço da violência não se mede só em moedas, cadáveres ou manchetes. Ele se instala no silêncio das madrugadas, quando nem o vento tem coragem de soprar. Com o tempo, as consequências começaram a chegar, e vieram de todos os lados. O primeiro aviso foi um bilhete escorregando por debaixo da porta de um barraco onde ela dormia. Uma folha suja de sangue, com uma frase curta: "A conta vai chegar." Não tinha assinatura, mas Penélope sabia que aquele recado vinha dos parentes de Arlindo Corisco, o homem que ela mesma executará por traição. Na manhã seguinte mudou de esconderijo. Aprendeu a nunca passar mais de 3 noites no mesmo canto. Cada visita a um aliado era rápida, silenciosa. Ela chegava no escuro e partia antes do sol nascer. Não confiava mais em ninguém, nem mesmo nos poucos que juravam lealdade. Eram tempos em que a solidão virou companhia constante. Penélope já não tinha com quem dividir a culpa nem o medo. Quando estava sozinha, tentava afastar os pensamentos. Mas era inútil.
cada rosto morto voltava nos sonhos, cada olhar suplicante, cada grito. Ela acordava no escuro, suando frio, o revólver apertado na mão, como se esperasse a qualquer momento alguém arrombar a porta. Os jornais, sempre famintos por escândalo, começaram a chamá-la de demônio de saia. Mas quem a viu acordando assustada, respirando com dificuldade, sabia que não havia demônio nenhum. Havia só uma mulher cansada. E por trás da lenda, uma pessoa que pagava caro por tudo que fizera. Os inimigos se multiplicavam. Além dos parentes dos mortos, havia coronéis humilhados, pistoleiros derrotados, delegados que queriam manchete. Cada um deles, por razões diferentes, sonhava com o dia em que Penélope cairia. Mas o maior dos preços não era o medo de morrer, era o custo de viver. Ela já não sabia mais como era confiar em alguém. Não havia braços. Não havia colo. Tudo que restava era o barulho da própria respiração, misturado ao estalo do tambor do revólver quando conferia se havia munição. Certa noite, acampada na beira de um riacho seco, Penélope olhou o céu limpo de estrelas e pensou no pai, na mãe que nunca voltou a ver, pensou na menina que fora um dia e na mulher que se tornará. Talvez, se tivesse escolhido outro caminho, ainda tivesse família. Talvez tivesse paz. Mas pensar nisso era como enfiar a faca no próprio peito. E então ela fechava os olhos, lembrando que não havia caminho de volta. Algumas pessoas acreditavam que ela não sentia remorso. Mas era mentira. Penélope só aprenderá a trancá-lo num canto escuro da consciência. Era assim que conseguia continuar. Com o passar dos anos também começou a sentir outro tipo de consequência. O corpo cobrava seu preço. Tinha cicatrizes que não fechavam direito. Uma bala alojada perto da costela que latejava sempre que o frio chegava. Um corte no antebraço, marca de uma emboscada que quase lhe roubou a vida. Mas o que mais doía não era nada disso. Era saber que cada passo que dava a deixava mais longe de qualquer redenção. Os boatos diziam que a polícia de Fortaleza montava uma força-tarefa só para caçá-la. Delegados se revezavam em reuniões secretas, estudando mapas, recolhendo informações. Sempre que chegavam perto, ela desaparecia como fumaça. Mas a cada fuga, o cerco ficava menor. E assim Penélope foi percebendo que a violência, que um dia parecerá libertação, virara prisão. Uma cela sem grades feita de medo, culpa e solidão. Houve quem jurasse tê-la visto chorando. Um vendedor de rapadura disse que certa madrugada, quando ela passou pela estrada, ele ouviu soluços. Mas ninguém ousou confirmar, porque Penélope era, ao mesmo tempo, lenda e mulher. E a lenda não podia fraquejar. Eram muitos os que esperavam o dia em que a pistoleira cairia. Mas se ela temia por sua vida, nunca deixou transparecer. Quando surgia, era com o mesmo olhar de sempre, aquele que parecia enxergar mais longe que todos. Mas quem conhecia de perto sabia, aquele olhar escondia um abismo. Um buraco escuro, cavado pelo preço que se paga quando se escolhe viver de bala e pólvora. Naquele sertão, cada homem que carregava a arma conhecia o custo. Mas Penélope pagava um preço diferente. O preço de ser mulher, de não poder errar, de não poder parar. Porque parar significava morrer, e enquanto respirava, ela continuava. O sertão parecia quieto demais naquele dia. O vento não balançava as folhas secas, os pássaros tinham sumido, e até o chiado do mato parecia contido, como se a natureza inteira pressentisse que algo grande estava para acontecer. Penélope acordou antes do sol, sentindo o corpo pesado de pressentimento. O revólver estava ali, ao alcance da mão como sempre. Mas naquela madrugada, enquanto respirava fundo e se preparava para seguir viagem, percebeu que algo mudará. Talvez fosse só cansaço. Talvez fosse o destino enfim batendo a porta. Dias antes, correrá a notícia de que o coronel Honório Brígido, o mesmo homem que anos atrás, pagará seu primeiro serviço, tinha jurado que colocaria fim à lenda da pistoleira. Diziam que o coronel perderá um filho por causa dela. Não era verdade, o rapaz fora morto em rixa de terras por outro pistoleiro. Mas a história fora torcida tantas vezes que ao chegar nos ouvidos do coronel, já era sentença. Na cabeça dele, Penélope era culpada por tudo, pela morte do filho, pela vergonha, pela fama que eclipsava a autoridade de qualquer homem. E ele não aceitaria morrer sabendo que uma mulher lhe roubara a glória. Na noite anterior, homens armados se reuniram no alpendre do casarão do coronel. 10, 15, 20. Alguns capangas antigos, outros policiais disfarçados de jagunços. Todos recebendo a promessa de um pagamento que lhes garantiria terra, gado e sossego, desde que trouxessem a cabeça dela. O plano parecia infalível. Cercar o caminho que levava ao vilarejo de Bom Jardim, onde diziam que Penélope iria buscar mantimentos. Uma estrada única sem desvios. O lugar perfeito para uma tocaia. Mas Penélope não era qualquer cabra cega. Nunca fora.
E se tinha aprendido alguma coisa em todos aqueles anos, era não confiar no silêncio. Quando o caminho está calmo demais, é porque a morte já escolheu um canto para se deitar. Mesmo assim, naquele amanhecer, ela seguiu. Montou no burro, conferiu as balas no tambor e respirou devagar, sentindo o cheiro do capim seco. Ao chegar ao primeiro quilômetro da estrada, parou. Ali no barranco percebeu marcas frescas de botas, pegadas que iam e vinham sem propósito aparente. O coração bateu mais rápido. Se fosse outro tempo, ela teria dado meia volta e desaparecido. Mas havia algo naquela manhã que parecia definitivo. Então seguiu. O sol subia rápido, queimando o lombo do animal quando ouviu o primeiro estalo. Um galho quebrado, depois outro. Penélope saltou do burro e se abaixou atrás de um cupim seco. O silêncio voltou a reinar, pesado. Ela sabia que estava cercada. A voz que quebrou o silêncio veio alta, autoritária. Penélope. Ela ergueu a cabeça, reconheceu a silhueta do coronel Honório, vestido como se fosse a missa de domingo, só que com uma espingarda encostada no peito. Chegou seu dia. Ele gritou. Hoje a lenda morre. Ela não respondeu. Girou o tambor do revólver, escutando o clique que sempre lhe deu confiança. Ao redor, as vozes se aproximavam. Contou pelo menos 12 homens, cada um segurando arma. Alguns tremiam, outros excitados. O coronel ergueu a mão e deu o sinal. O primeiro tiro veio de trás, acertando o chão ao lado dela. O segundo passou de raspão, arrancando uma lasca da pedra que lhe servia de escudo. Penélope sabia que não tinha muito tempo. Respirou fundo e lembrou da promessa que fizera ainda menina, ninguém a derrubaria sem luta. Ergueu-se de um salto, disparando 3 tiros rápidos. O primeiro acertou o peito de um jagunço que avançava. O segundo, a perna de outro. O terceiro se perdeu no mato. Os gritos começaram. O barulho de passos se misturou ao tilintar das cápsulas vazias. Por alguns segundos, o mundo virou só fumaça e gritos. Penélope se moveu como fera acuada, desviando dos disparos, recarregando com calma que não combinava com o caos. A cada tiro, sentia o braço pesar mais. O coronel gritou ordens, mas os homens hesitavam. Era uma coisa ver a fama dela de longe, outra bem diferente era encarar de perto. Um capanga tentou avançar pelas costas. Ela virou e disparou antes que ele erguesse a arma. O corpo caiu sem som. O confronto parecia não ter fim. O sol subia mais alto, queimando tudo. Penélope sentia o corpo fraquejar. Uma dor quente começava a subir da perna, só então percebeu que fora atingida. Mas não parou. Não tinha escolha. Por fim, quando a munição estava quase acabando, ela ouviu passos firmes vindo na direção dela. O coronel apareceu, o cano da espingarda apontado. Chega, ele disse, a voz trêmula. Você vai morrer, Penélope. E seu nome vai ser esquecido. Ela ergueu o revólver vazio, apenas para mostrar que não se renderia. O coronel hesitou, talvez por medo, talvez por respeito. Então, num segundo que pareceu uma eternidade, Penélope sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de dignidade. Pode tentar, sussurrou. E tudo virou clarão. Quando a fumaça baixou, a estrada parecia um cenário de pesadelo. Homens gemendo no chão, cheiro de pólvora grudado no ar, o sol a pino queimando tudo como se quisesse apagar os rastros. O coronel Honório, ainda com a espingarda na mão, respirava com dificuldade. O suor escorria pela testa gorda, os olhos arregalados de incredulidade. Ele tinha conseguido. Mas a vitória não tinha o gosto que imaginara. Penélope estava caída de lado, o chapéu caído alguns metros adiante, o revólver vazio apertado na mão. Um filete de sangue escorria do canto da boca. Por um instante ninguém se mexeu. Nem mesmo o coronel. Era como se o sertão inteiro tivesse parado para assistir ao fim da lenda. Um dos capangas aproximou-se devagar, o rosto pálido. Cutucou o ombro dela com a ponta da espingarda. Nenhuma reação. Tá morta, coronel. O homem disse, a voz rouca. O coronel não respondeu de imediato. Ficou ali parado, olhando para a mulher que por anos, fora seu pesadelo particular. Esperava sentir alívio, talvez até prazer. Mas tudo que encontrou foi um vazio frio, um silêncio que parecia zombar dele. Ajoelhou-se ao lado do corpo. O sangue tingia a areia de vermelho escuro. O coronel estendeu a mão e fechou os olhos dela, como se quisesse se certificar de que a morte era real. Quando se levantou, algo no seu semblante tinha mudado. Não era vitória. Era só cansaço. Os homens começaram a se aproximar devagar, como se temessem que Penélope ainda levantasse. Mas ela não se mexeu mais. A pistoleira estava morta. E com ela, acabava uma era que o sertão jamais esqueceria. O corpo foi carregado até Bom Jardim. Não houve reza nem caixão decente.
Apenas uma carroça velha e um lençol que mal cobria os ferimentos. No caminho, alguns curiosos se amontoaram para ver. Ninguém falava alto. Alguns faziam o sinal da cruz, outros apenas baixavam o olhar. Quando chegaram ao pequeno posto policial, o delegado saiu para receber o cortejo improvisado. Por anos, ele ouvirá histórias sobre a mulher que caçava homens e devolvia cadáveres como se fosse troco. Agora estava ali frágil e pálida como qualquer mortal. O coronel desceu da carroça e apontou. "Tá aí sua fama", disse, num tom que misturava desprezo e um respeito que ele jamais admitiria em voz alta. O delegado se aproximou, ergueu o lençol. Por um instante pareceu buscar sinais de vida. Depois soltou um suspiro longo. "Foi ela que escolheu esse caminho", disse, quase para si mesmo. O corpo de Penélope ficou ali até o entardecer. Não apareceu parente para reclamar, nem amigo, nem padre. Era como se o mundo quisesse fingir que ela nunca existira. Mas bastava olhar nos olhos dos curiosos para saber que ninguém esqueceria tão cedo. Quando chegou a noite, o delegado decidiu que não podia deixar aquele corpo exposto. Mandou 2 homens cavarem uma cova rasa atrás da delegacia. Alguns diriam depois que foi desrespeito, outros que foi medo de que algum admirador surgisse para roubar o corpo e transformá-lo em relíquia. Foi uma despedida silenciosa. Sem reza, sem lamento. Apenas o som da enxada abrindo a terra dura. No dia seguinte, o povoado acordou diferente. As conversas nas feiras giravam em torno do mesmo assunto, a morte da pistoleira. Alguns contavam a história com orgulho de quem assistiu à queda de uma lenda. Outros narravam com tristeza, como se tivessem perdido uma parte do sertão. Mas todos concordavam num ponto: Penélope tinha morrido como viveu, sem se curvar, sem pedir permissão. As semanas seguintes foram de boatos. Diziam que o coronel não dormia direito, assombrado pelos olhos dela. Outros garantiam que nas madrugadas quentes, era possível ouvir passos na estrada onde tudo acabará. "É ela", sussurravam. "Não vai ter paz, nem depois de morta." Ninguém ousava chegar perto da cova improvisada. Alguns juravam que a terra ficava morna ao entardecer, como se o corpo ainda guardasse o calor da fúria. Outros diziam que em noite sem lua, uma silhueta feminina caminhava entre os barracos, procurando algo que perderá. Quando o coronel morreu, meses depois, foi encontrado com um olhar arregalado e uma expressão de pavor. Os que chegaram primeiro contaram que ele parecia ter visto um fantasma. "Pagou a conta", murmurou uma lavadeira passando a mão pelo avental sujo. "Ninguém escapa do que deve." E assim terminou a história de Penélope Pistoleira, ao menos na vida dos homens. Porque no sertão, algumas mortes não sepultam a lenda, apenas a alimentam. Se alguém achou que a morte de Penélope Pistoleira seria o fim, logo descobriu que tinha se enganado. Porque certas pessoas não morrem de verdade. Elas se tornam histórias que ninguém tem coragem de esquecer. No sertão bastou o corpo esfriar para que a lenda começasse a crescer. E cresceu rápido como um mato daninho que ninguém consegue arrancar. Na primeira semana, as crianças repetiam o nome dela em desafios tolos, como quem chama assombração. Se disser Penélope Pistoleira 3 vezes olhando pro mato, ela aparece, dizia um moleque de olhos arregalados. Os mais velhos fingiam desprezo, mas era só um fingimento. Quando a noite chegava, cada estalo do vento parecia ter a voz dela. Cada silvo na escuridão lembrava os passos firmes da mulher que se recusou a viver de joelhos. Os violeiros foram os primeiros a transformar tudo em cantoria. Nas feiras começaram a surgir versos que misturavam coragem, medo e admiração. Foi no sol do meio-dia que a pistoleira caiu, mas a bala que a matou nunca matou o desafio. As modas de viola espalhavam a história por vilas que nunca tinham visto o rosto dela. Gente de longe vinha perguntar se era verdade que uma mulher sozinha fizera tanto homem correr. Alguns duvidavam, outros aumentavam. Cada boca contava um detalhe novo. "Dizem que ela matou 50, arriscava um feirante. 50 nada", respondia outro. Passava de 70, sem contar os que sumiram de medo. E assim, de mentira em mentira, a fama de Penélope virou algo maior do que qualquer registro policial. Porque na memória do povo pouco importava quantos realmente caíram. O que importava era a certeza de que um dia, uma mulher do sertão se ergueu contra tudo e todos. As mulheres principalmente guardaram dela uma lembrança diferente. Muitas que sempre viveram à sombra dos maridos, passaram a sussurrar seu nome como quem chama coragem. Não que quisessem virar pistoleiras. Mas havia algo de libertador em saber que alguém quebrara o destino imposto. Ela não era santa, dizia Dona Quitéria, lavadeira de mãos rachadas. Mas também não foi escrava de ninguém. Os coronéis, por outro lado, tentavam sufocar a memória dela. Queimaram jornais antigos,
proibiram cantorias que mencionassem seu nome. Mas era tarde demais. Porque a lenda já tinha escapado da boca do povo e ganhado vida própria. Certa tarde, um delegado de Fortaleza visitou Bom Jardim. Queria fechar os últimos relatórios sobre Penélope. Perguntou por testemunhas, procurou registros. Mas ninguém quis falar, nem sobre o que tinham visto, nem sobre o que tinham sentido. Por que esse silêncio? Perguntou ele, irritado. Um caboclo de chapéu puído ergueu os olhos e respondeu. Porque ela ainda tá aqui, doutor. O delegado bufou, mas não insistiu. Porque no fundo, também sentiu o arrepio que ninguém explicava. Os anos passaram, e cada vez que o vento soprava forte, as mães faziam o sinal da cruz. Não por medo de que Penélope voltasse a matar, mas por respeito ao nome que ninguém conseguiu enterrar de verdade. Alguns garantem que em noites de lua minguante, uma figura de vestido escuro e chapéu largo caminha pela estrada onde caiu. Não carrega arma. Só observa. Como se buscasse alguma paz que nunca encontrou em vida. Ela procura redenção, dizia um velho que jurava ter visto o vulto. E vai continuar procurando até o sertão inteiro esquecer de Temer. Mas esquecer era impossível. Porque gostando ou não, Penélope Pistoleira virou parte da alma daquele chão. Uma cicatriz coletiva, lembrando que nem sempre o destino respeita quem abaixa a cabeça. Na feira de Pedra do Sino, um vendedor de cordéis estampou seu rosto numa capa amarelada. A xilogravura mostrava uma mulher de olhos duros, o revólver na mão. No rodapé uma frase que com o tempo virou quase um bordão. Penélope, coragem de mulher, bala de homem. O cordel vendeu tanto que chegou a Fortaleza, atravessou o rio Jaguaribe e foi parar nas mãos de gente que nunca pisou no sertão. Foi assim que a história saiu dos becos empoeirados e ganhou um mundo, misturada a verdades e invenções. Até hoje ninguém sabe ao certo quantos morreram pelas balas dela, nem quantos viveram por respeito à sua reputação. Mas isso nunca importou muito, porque algumas histórias não precisam de estatísticas, só precisam ser contadas. E no fim das contas, era isso que restou, uma mulher que recusou ser invisível, uma vida que terminou cedo, mas não terminou de verdade. Porque toda vez que alguém repete seu nome, seja com medo, seja com admiração, Penélope respira de novo. Quando o sertão resolve fazer memória de alguém, não importa quanto tempo passe, a lembrança vira terra dura, difícil de cavar, impossível de apagar. Foi assim com Penélope Pistoleira. Alguns diriam que ela foi só uma criminosa, outros que foi uma espécie de justiceira torta, com um senso de honra que não cabia em documento. Mas qualquer explicação simplista era covardia. Porque ninguém nasce pistoleiro por capricho. Ninguém se torna lenda sem primeiro ter sido ferida por alguma injustiça. Se alguém perguntasse por que vale a pena lembrar essa história, a resposta seria simples. Porque o preço de viver de bala e pólvora quase sempre é maior do que a glória que contam nos cordéis. Penélope não teve descanso. A cada vida que tirava, era como se perdesse um pedaço de si mesma. E quem a viu de perto sabia que por trás do olhar firme, havia uma mulher que carregava um fardo que homem nenhum suportaria sem enlouquecer. O sertão não perdoa, mas também não esquece. E quando a poeira baixou, quando o corpo dela virou só lembrança, ficou uma pergunta no ar. Era coragem ou desespero? Era força, ou apenas o último recurso de quem nasceu sem chance de escolha? Talvez nunca se saiba, porque a história de Penélope Pistoleira não cabe em rótulo, não cabe em manchete. É maior que qualquer resumo que tentem fazer dela. Para muitos ela virou aviso, prova de que todo pistoleiro cedo ou tarde encontra o próprio destino, e que a violência pode parecer caminho, mas no fim, é só outra forma de prisão. Para outros, principalmente mulheres que viveram caladas, ela virou símbolo. Um nome que lembrava que é possível se recusar a baixar a cabeça, ainda que o preço seja a própria vida. E talvez essa seja a maior lição que ficou. Quem ousa erguer a voz no mundo de covardes não morre de verdade. Vira lenda. Vira fantasma. Vira memória que nem o tempo consegue enterrar. No fim, Penélope pagou tudo o que devia. Pagou com sangue, solidão e morte. Mas deixou também um rastro de perguntas que ninguém nunca conseguiu responder direito. Por que uma mulher sozinha, sem exército, sem parentes poderosos, foi capaz de espalhar tanto medo? Por que o nome dela ecoou mais forte do que muitos coronéis? A resposta talvez esteja naquilo que a gente não quer encarar. Quando alguém descobre que não tem mais nada a perder, vira mais perigoso que qualquer fuzil. E no sertão, onde cada dia é uma luta por respeito, coragem tem preço. Quem escolhe viver de cabeça erguida paga caro, mas quem escolhe viver ajoelhado paga muito mais. Penélope Pistoleira morreu sem missa, sem despedida. Mas toda vez que a noite cai e o vento varre os campos, o povo sussurra o nome dela.
Não é reza, não é praga, é só a forma que o sertão encontrou de não esquecer. E se você escutar bem, vai perceber que no silêncio que sobra depois do barulho das feiras, ainda dá para ouvir passos. Passos de uma mulher que mesmo morta não abaixou a cabeça. Porque no sertão toda bala encontra seu destino. Mas algumas histórias continuam vivas, mesmo depois que a pólvora se apaga. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.